A chuva fina de março caía sobre São Paulo quando Lucas Mendes atravessou pela última vez as portas giratórias da Martins em Associados. Não como funcionário. Não mais com aquele nó na garganta que carregava há 3 anos. Desta vez, ele entrava como convidado especial, como palestrante principal do maior evento de inovação em marketing digital da América Latina. E seu antigo chefe, o senhor Rodolfo Martins, estava na plateia. Mas nossa história não começa aqui. Ela começa 3 anos e meio antes, quando Lucas era apenas mais um estagiário tentando provar seu valor. Capítulo 1. O começo silencioso. Lucas sempre acordava 15 minutos antes do despertador tocar. Não por ansiedade, mas por disciplina. Às 6h15 da manhã, ele já estava de pé, preparando o café preto que tomaria no caminho para o escritório. Morava num apartamento minúsculo em Osasco, dividido com mais 2 colegas de faculdade, mas nunca reclamava. Para ele, aquilo era temporário, uma escada, não um destino. No metrô lotado da linha 8, espremido entre executivos mal-humorados e vendedores ambulantes, Lucas revisava mentalmente suas ideias. Tinha passado o fim de semana inteiro preparando uma proposta para a conta da Nova Era Cosméticos, um cliente importante que a agência estava prestes a perder. Ele havia identificado o problema. A comunicação da marca estava genérica, sem personalidade. Tinha dados, referências, mock-ups feitos no celular até de madrugada. Desta vez, ele vai me ouvir, pensava, segurando firme a pasta surrada onde guardava seus papéis. A Martins em Associados ocupava o 12º andar de um prédio espelhado na Faria Lima. Lucas ainda se lembrava da primeira vez que entrou ali, o cheiro de café caro, as poltronas de couro, os quadros minimalistas nas paredes. Tudo parecia dizer, você não pertence aqui, mas ele ignorou aquela voz. Rodolfo Martins era um homem de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos sempre impecáveis, ternos italianos e um sorriso que nunca chegava aos olhos. Havia construído a agência do zero nos anos 90 e tinha orgulho de contar essa história a qualquer um que quisesse ou não ouvir. Para ele, jovens como Lucas eram matéria-prima, nunca colaboradores de verdade. Bom dia, Sr. Martins. Posso roubar 5 minutos do seu tempo? Lucas apareceu na porta da sala principal naquela segunda-feira, tentando soar confiante. Rodolfo nem ergueu os olhos da tela do computador. Se for sobre a conta da Nova Era, já temos uma estratégia. A reunião é amanhã. Eu sei, senhor, mas eu trouxe algumas ideias complementares que poderiam... Lucas. Rodolfo finalmente olhou para ele, mas não do jeito que Lucas esperava. Era um olhar de tédio, quase irritação. Você é estagiário. Sua função é executar, não criar. Quando eu precisar de suas ideias, eu vou pedir, entendeu? O corredor de volta para sua mesa nunca pareceu tão longo. Capítulo 2. Pequenas vitórias invisíveis. Os meses se arrastavam como páginas de um livro que ninguém queria ler. Lucas foi efetivado, ganhou um salário que mal cobria suas despesas, mas continuou tentando. Toda semana, uma nova ideia. Todo mês, um novo projeto pensado à noite, nas horas que deveria estar descansando. A agência perdeu a conta da Nova Era Cosméticos. Na reunião pós-morte do projeto, Rodolfo culpou a equipe criativa, o timing do mercado, até a fase da lua. Tudo menos sua própria teimosia. Lucas ficou quieto, mas guardou sua proposta original na gaveta. Um dia, alguém iria querer vê-la. Foi em agosto que algo mudou. Não com um estrondo, mas com um sussurro. Ele estava na fila do café, aquela máquina italiana complicada que só os seniores sabiam operar direito, quando ouviu Marina, a diretora de atendimento, falando ao telefone. Não sei mais o que fazer com esse cliente, Rodrigo. A Pet Shop Feliz quer algo diferente, mas o Rodolfo insiste na mesma linha conservadora de sempre. Lucas não planejou. As palavras simplesmente saíram. Posso dar uma sugestão?
Marina virou-se, surpresa. Rodrigo, o gerente de contas, ergueu uma sobrancelha. Você tem uma ideia? Marina perguntou, com mais curiosidade que ceticismo. Tenho. Deixa eu te mostrar. Naquela noite, Lucas trabalhou até às 3 da manhã. Criou uma campanha completa. Amor de 4 patas, focada em histórias reais de donos e seus pets, com conteúdo gerado pelos próprios clientes, transformando a marca em uma comunidade. Na manhã Não apenas seguinte, uma loja. Marina e Rodrigo apresentaram a ideia para o cliente, sem mencionar que tinha vindo de Lucas. A Pet Shop Feliz aprovou na hora. Aumentou o investimento em 40%. Quando Rodolfo soube, chamou Marina e Rodrigo para sua sala, elogiou a excelente iniciativa e prometeu bonificações. Lucas viu tudo de sua mesa, através das paredes de vidro. Ninguém disse seu nome. Rodrigo, pelo menos, teve a decência de parecer constrangido quando passou por sua mesa mais tarde. Desculpas, cara. Você sabe como é. Se a gente tivesse falado que foi ideia sua, ele não teria nem olhado. Lucas assentiu. Não estava com raiva. Estava aprendendo. Capítulo 3. O peso da invisibilidade. O outono chegou trazendo novas contas e velhos padrões. Lucas continuava propondo, executando, entregando. Suas campanhas tinham os melhores índices de engajamento. Seus relatórios eram sempre nas reuniões de resultados, seu nome nunca era pronunciado. Excelente trabalho da equipe. Rodolfo dizia, genérico, enquanto distribuía créditos sempre para os mesmos rostos. Havia noites em que Lucas voltava para casa e se perguntava se estava ficando louco, se suas contribuições eram realmente boas ou se ele estava se iludindo. Nesses momentos, abria seu laptop e revisava os números. Eles não mentiam. Em novembro, suas ideias na festa de fim de ano da agência, Lucas bebeu mais do que devia. Não muito, apenas o suficiente para amolecer aquela armadura que usava todos os dias. Rodolfo fez um discurso emocionado sobre trabalho duro e meritocracia. Brindou aos talentos que fazem essa empresa brilhar e, no final, anunciou as promoções do ano. 5 nomes. Lucas conhecia o trabalho de todos. Sabia que suas entregas não eram melhores que as dele. Alguns, na verdade, eram projetos que ele havia ajudado a salvar nos bastidores. Seu nome não foi chamado. Naquela noite, no metrô vazio da meia-noite, Lucas chorou. Não de tristeza, mas de exaustão. Estava cansado de ser invisível, cansado de provar seu valor para alguém que se recusava a enxergá-lo. Quando chegou em casa, não foi direto para a cama. Sentou-se no pequeno espaço que chamava de escritório, uma mesa dobrável no canto do quarto, e abriu uma página em branco no computador. Começou a escrever, não uma proposta para a agência, um plano para si mesmo. Capítulo 4. A semente da mudança. Janeiro trouxe calor e clareza. Lucas havia tomado uma decisão durante as festas. Não ia mais esperar por reconhecimento. Ia construir sua própria porta de saída. Mas não ia largar tudo num impulso romântico. Ia fazer direito. Começou pequeno. Criou um perfil no LinkedIn e passou a compartilhar conteúdo sobre marketing digital toda semana. Não autopromocional, mas educativo. Dicas práticas, análises de campanhas, tendências do mercado. Escrevia de madrugada, antes do trabalho, com o cuidado de quem está plantando sementes. Em fevereiro, conseguiu seu primeiro freelance. Um salão de beleza no bairro precisava de ajuda com o Instagram. Pagava pouco, quase nada. Mas Lucas aceitou. Não pelo dinheiro, mas pela liberdade de fazer do seu jeito. Trabalhou noites e fins de semana. Criou conteúdo autêntico, humanizado, que mostrava o dia a dia do salão, os bastidores, as transformações reais. Em 2 meses, o perfil triplicou de seguidores e as reservas aumentaram. A dona do salão, 60%. Uma senhora de 60 anos com mais energia que muito jovem. Abraçou Lucas quando viu os resultados.
Meu filho, você tem um dom. Por que está escondido? Aquelas palavras ecoaram. O freelance virou 2, depois 3. Um restaurante, uma loja de roupas, um escritório de arquitetura. Sempre pequenos negócios. Gente que precisava de resultados reais, não de troféus em festivais de publicidade. Lucas descobriu que amava aquilo. Olhar nos olhos dos clientes e ver o negócio deles crescendo. Amava a autonomia, a criatividade sem filtros corporativos, a gratidão genuína. Na agência, continuava sendo o mesmo Lucas, competente, pontual, invisível. Mas agora havia uma luz diferente em seus olhos. Ele tinha um segredo, um futuro que estava construindo tijolo por tijolo. Capítulo 5. O ponto de ruptura. Maio chegou com uma das maiores contas que a agência já havia prospectado, Futuro Digital, uma startup de educação que estava levantando milhões e queria reposicionar sua marca. A reunião de briefing foi tensa. O CEO da Futuro Digital, Felipe Andrade, um empreendedor de 30 anos que tinha a energia de quem realmente acreditava no que fazia, foi direto. Olha, vocês têm ótimas referências, mas precisamos de algo diferente. Nossa concorrência está gritando. Nós queremos sussurrar e ainda assim ser ouvidos. Entende? Rodolfo fez seu discurso padrão sobre entender a essência da marca e traduzir valores em estratégia. Felipe parecia pouco convencido. Lucas estava na reunião apenas para fazer anotações, função de júnior. Mas quando Felipe fez aquela pergunta, algo nele se acendeu. Ele sabia exatamente o que fazer. Passou a semana seguinte dividido. Durante o dia, via a equipe sênior criando propostas genéricas, focadas em disrupção e inovação. Palavras vazias que não diziam nada. À noite, trabalhava em sua própria versão. Futuros possíveis. Era o conceito que desenvolveu. Em vez de gritar sobre tecnologia, a campanha mostraria histórias reais de pessoas cuja vida mudou através da educação. Professores, alunos, comunidades, conteúdo emocional, autêntico, compartilhável. No dia da apresentação final, Rodolfo entrou confiante. Apresentou 3 caminhos criativos, todos polidos, todos seguros, todos absolutamente esquecíveis. Felipe foi educado, mas firme. Obrigado pela dedicação, mas não é isso. Vocês estão me mostrando o que todo mundo faz. Eu preciso de algo que faça diferença. Houve um silêncio constrangedor. Lucas sentiu seu coração acelerar. Era agora ou nunca. Eu tenho uma ideia que pode funcionar. Rodolfo virou-se, vermelho. Eu disse não agora. Felipe interveio. Deixa o garoto falar, Rodolfo. O que você tem? Lucas sentiu todas as vistas na sala sobre ele, viu Rodolfo cerrar os dentes, mas já havia passado do ponto sem volta. Abriu seu laptop, mostrou os mock-ups, os dados, a estratégia de conteúdo, os casos de sucesso que tinha estudado, a abordagem emocional que conectaria com o público. Falou por 20 minutos. Quando terminou, havia suor em sua testa, mas também um sorriso discreto no rosto de Felipe. Isso, é exatamente isso que eu estava procurando. Felipe olhou para Rodolfo. Vocês têm talento na casa e nem sabem. Vamos fechar com vocês, mas quero esse garoto liderando o projeto. Rodolfo forçou um sorriso amarelo. Claro, claro, Lucas é parte fundamental da nossa equipe. Mas Lucas sabia, viu nos olhos do chefe. Aquilo não seria esquecido. Capítulo 6. A traição, que libertou. O projeto Futuro Digital foi o maior sucesso do semestre. Lucas trabalhou mais do que nunca, mas pela primeira vez tinha autonomia real. Felipe confiava nele, pedia sua opinião, implementava suas sugestões. A campanha, centenas de milhares de compartilhamentos, matérias em portais de notícias, aumento de 200% nas matrículas. Felipe estava radiante. Na agência, Lucas começou a receber mais atenção. Colegas pediam conselhos, o cumprimentavam pelos corredores.
Pela primeira vez em 3 anos, sentia que pertencia, mas Rodolfo permanecia frio, distante. Nas reuniões, evitava olhar para Lucas. Quando precisava passar alguma orientação, Lucas foi chamado na fazia sala do através RH. de terceiros. Lucas, precisamos conversar sobre seu desempenho. Ele piscou, confuso. Meu desempenho? O projeto da Futuro Digital não é sobre resultados, é sobre atitude. A gerente de RH, Patrícia, parecia desconfortável. O senhor Martins relatou que você tem sido insubordinado, que questionou publicamente suas decisões, que agiu por conta própria sem alinhamento com a estratégia da agência. Isso não é verdade. Ficou pálido. Eu só apresentei uma ideia quando solicitado pelo cliente. Bom, há diferentes perspectivas sobre o ocorrido. De qualquer forma, estamos te colocando em período de observação, um passo em falso, e teremos que reavaliar sua continuidade aqui. Lucas saiu daquela sala em choque. Observação. Por fazer bem demais seu trabalho, por salvar uma conta que eles estavam perdendo. Naquela noite, ele não foi para casa. Caminhou sem rumo pela cidade, com a mente fervendo. Passou pela Paulista, desceu até a Consolação, sentou num banco de praça e finalmente admitiu para si mesmo o que já sabia há tempos. Não importava quanto se dedicasse. Não importava quantos resultados trouxesse. Para Rodolfo, ele sempre seria uma ameaça, nunca um trunfo. Alguns chefes não querem funcionários brilhantes. Querem funcionários dóceis. Era hora de parar de mendigar reconhecimento. Era hora de criar o próprio reino. Capítulo 7. O salto. Lucas pediu demissão numa segunda-feira de setembro, sem raiva, sem drama. Apenas uma carta simples agradecendo pela oportunidade e um aviso prévio de 30 dias. Rodolfo recebeu a notícia com um aceno indiferente, como se estivesse esperando. Não perguntou o motivo. Não fez contraproposta. Apenas disse: "Você sabe que lá fora é difícil, né? Vai sentir falta da estrutura que tem aqui." Lucas sorriu. Um sorriso verdadeiro, leve. "Eu sei. Obrigado por tudo, Sr. Martins." Nos 30 dias seguintes, Lucas trabalhou normalmente durante o dia. À noite, construía seu futuro. Registrou sua própria agência, Mendes Estratégias Digitais. Nome simples, objetivo. Criou um site limpo, um portfólio com os trabalhos freelance, cases reais com resultados comprovados. Mas o momento crucial veio de onde ele menos esperava. Da Futuro Digital, o chamou para um café na última semana de aviso prévio. "Soube que você está saindo da Martins." "Estou. Vou abrir meu próprio negócio." Felipe tomou um gole do café, pensativo. "Bom, então eu preciso te fazer uma proposta. A campanha que você criou foi a melhor coisa que aconteceu para a nossa marca esse ano. Eu queria continuar trabalhando contigo, mas não quero mais lidar com o Rodolfo." Ele deslizou um papel pela mesa. "Esse é o valor que pagávamos mensalmente para a agência. Estou disposto a te contratar diretamente. 6 meses garantidos, renovável. O que acha?" Lucas olhou o número. Era mais do que seu salário inteiro na agência, por um único cliente. "Eu aceito, mas sob uma condição." "Qual?" "Eu vou entregar o melhor trabalho da minha vida. Não quero ser apenas mais um fornecedor. Quero ser parceiro. Quero que sua marca chegue onde ela merece chegar." Felipe estendeu a mão. Fechado. Capítulo 8. Construindo o Império. O primeiro ano foi intenso. Lucas trabalhou de casa inicialmente, aquele mesmo apartamento minúsculo em Osasco. Dormia pouco, comia mal, mas nunca tinha se sentido tão vivo. Futuro Digital foi sua âncora. Com aquele contrato, conseguiu estabilidade e, a partir do sucesso com eles, outros clientes começaram a aparecer. O segredo, Lucas fazia diferente. Enquanto grandes agências vendiam pacotes prontos e ideias recicladas, ele se aprofundava no negócio de cada cliente. Passava dias entendendo o problema antes de propor solução. Criava estratégias personalizadas, não fórmulas genéricas. E,
Principalmente, tratava pequenos empreendedores com o mesmo respeito que daria a grandes corporações. Dona Beth, do salão de beleza, sua primeira cliente, indicou ele para 3 amigas. Cada uma delas indicou. O restaurante que ele ajudou a salvar da falência virou case de sucesso e apareceu numa reportagem da Folha. O telefone não parava de tocar. Em 6 meses, Lucas precisou contratar. Primeiro uma assistente, depois um designer, depois mais 2 estrategistas. Montou um pequeno escritório na Vila Madalena. Nada luxuoso, mas aconchegante, com plantas, luz natural e uma filosofia clara. Gente feliz faz trabalho melhor. Nunca gritou com sua equipe. Nunca roubou crédito. Toda vitória era comemorada em conjunto. Todo erro era discutido sem acusações, apenas aprendizado. Em 1 ano e meio, a Mendes Estratégias Digitais tinha 15 funcionários e uma lista de espera de clientes. Lucas recebia convites para palestras, podcasts, entrevistas. Sempre falava sobre valores, sobre trabalhar com propósito, sobre construir negócios humanos. Nunca falava mal de ex-empregadores. Não precisava. Seus resultados Capítulo falavam 9. por ele. O convite. Foi numa manhã de março, quase 3 anos depois de sair da Martins & Associados, que Lucas recebeu um e-mail que o fez sorrir. Assunto: Convite FestComp 2025. A FestComp era o maior festival de marketing e comunicação da América Latina. Lucas tinha ido como visitante 2 vezes quando estagiário, caminhando entre estandes, sonhando em um dia estar do outro lado. Prezado Lucas abriu o e-mail. É com grande satisfação que convidamos você para ser palestrante principal do FestComp 2025, no painel Novos Caminhos do Marketing Digital. Autenticidade como estratégia. Sua trajetória e cases têm inspirado uma nova geração de profissionais e gostaríamos de ter você conosco para compartilhar sua visão. Lucas leu 3 vezes. Palestrante principal, painel principal. Ele verificou a lista de confirmados, de multinacionais, grandes nomes e lá embaixo, entre os convidados, Rodolfo Martins, da Martins & Associados. Seu coração acelerou. Não de medo, mas de uma emoção que não sabia definir. Não era vingança, ele havia superado isso. Era algo mais profundo, era prova. Não para Rodolfo, mas para aquele garoto de 3 anos atrás que chorava sozinho no metrô. Aceitou o convite. Capítulo 10. O retorno. O dia da palestra principal do FestComp comportava 2.500 pessoas e estava lotado. Lucas estava nos bastidores, sentindo a adrenalina, mas também uma paz estranha. Havia preparado uma apresentação simples, sem firulas, sem arrogância, apenas honestidade. Quando seu nome foi anunciado, caminhou até o palco sob aplausos. As luzes eram intensas, mas ele conseguia ver rostos na plateia, jovens com cadernos, profissionais experientes. Seus olhos se encontraram por na quinta fileira. Rodolfo não sorriu, Martins, mas também não desviou o olhar. Lucas começou. Boa tarde, meu nome é Lucas Mendes e, há 3 anos, eu era invisível. A plateia silenciou, atenta. Trabalhava numa grande agência. Dava o meu melhor todos os dias. Criava campanhas que funcionavam. Propunha ideias que salvavam contas. Ficava até tarde para garantir que tudo fosse perfeito. E, ainda assim, quantos de vocês eu era se sentiram assim, invisíveis? Ele pausou. Centenas de mãos se ergueram. O auditório inteiro parecia ressoar com aquela pergunta. Eu passei anos achando que o problema era eu, que eu precisava me esforçar mais, ser mais criativo, trabalhar ainda mais horas, até que entendi algo fundamental. Não era sobre mim, era sobre onde eu estava plantando minhas sementes. Pelos próximos 40 minutos, Lucas contou sua história, não como vítima, mas como aprendiz. Falou sobre os momentos de dúvida, sobre a tentação de desistir, sobre a decisão de construir algo próprio, mas principalmente falou sobre valores. Hoje,
Minha agência tem apenas uma regra. Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Parece simples, até bobo, mas é revolucionário. Quando você valoriza a sua equipe, quando divide créditos, quando cria um ambiente onde as pessoas podem errar sem medo, acontece algo mágico. Elas te dão o melhor delas. E o melhor das pessoas é sempre surpreendente. Mostrou cases, não com números gigantescos ou marcas famosas, mas com histórias reais. O salão de Dona Beth que triplicou de faturamento, o restaurante que evitou falência, a startup de educação que mudou vidas. Sucesso não é ter o maior cliente ou ganhar prêmios em Cannes. Sucesso é dormir tranquilo, sabendo que seu trabalho importou, que alguém está vivendo melhor por causa do que você fez. Quando terminou, o auditório levantou em aplausos. Lucas viu lágrimas em alguns rostos, viu jovens anotando freneticamente, viu profissionais experientes acenando em aprovação e viu Rodolfo Martins, ainda sentado, olhando para o chão. Epílogo: Sementes do Futuro. Após a palestra, dezenas de pessoas cercaram Lucas. Pedidos de fotos, cartões de visita, abraços de desconhecidos dizendo: eu precisava ouvir isso. Quando a multidão finalmente dispersou, ele viu Rodolfo se aproximando. Andava devagar, como quem não tem certeza se deve estar ali. Pararam a 1 metro de distância. Foi uma boa apresentação, Rodolfo disse, a voz sem o tom autoritário de antes. Obrigado, Sr. Martins. Houve um silêncio, pesado, mas não hostil. Rodolfo começou, depois parou. Olhou para o lado, como se buscasse palavras que não costumava usar. Isso eu reconheço. Eu não fui Lucas justo assentiu, com você, mas não disse nada. Não precisava facilitar. Você era bom, melhor do que eu quis admitir. E eu acho que tinha medo disso. Medo de que alguém mais novo, mais conectado, fizesse melhor que eu, de perder relevância. Rodolfo finalmente o encarou. É uma desculpa esfarrapada, eu sei, mas é a verdade. Lucas respirou fundo. Sentia raiva? Não. Sentia tristeza? Também não. Sentia apenas compreensão. Rodolfo era humano, assustado, como todo mundo. Eu entendo, Lucas disse, e era verdade. Mas não fazer isso com os próximos que vierem. Não desperdiçar talentos por insegurança. Rodolfo acenou, parecendo menor do que Lucas se lembrava. Estendeu a mão. Lucas apertou. Não era perdão dramático, não era reconciliação hollywoodiana. Era só 2 homens, em momentos diferentes da vida, reconhecendo erros e seguindo em frente. Quando Rodolfo se afastou, o auditório estava quase vazio. Apenas a equipe de limpeza recolhendo copos e papéis. Mas naquele espaço vazio, ele viu algo maior. Viu todos os Lucases do mundo. Jovens trabalhadores sendo subestimados, ideias brilhantes sendo ignoradas, talentos desperdiçados por chefes inseguros. Mas também viu possibilidades, sementes esperando para brotar. Pegou seu celular e gravou uma mensagem rápida para seu Instagram. Para quem está se sentindo invisível hoje, você não é. Às vezes, está apenas no lugar errado. Continue plantando suas sementes. Uma hora, a estação certa vai chegar. E quando chegar, você vai florescer de um jeito que nem você imaginava possível. Eu sou a prova viva disso, postou. Em minutos, centenas de corações. Em horas, milhares de compartilhamentos. Em dias, mensagens de pessoas dizendo que aquilo mudou sua perspectiva, que deu coragem para tentar, para não desistir. Lucas não porque sorriu. Tinha provado algo para Rodolfo, mas porque tinha provado para si mesmo. E agora estava plantando sementes em outros. O ciclo continuava, mais bonito, mais justo, mais humano. Na saída do evento, enquanto a cidade se estendia sob o céu de março, Lucas olhou para cima. A chuva fina havia passado. O sol estava voltando. E ele, finalmente, estava em casa. Não num lugar, mas em si mesmo.